Fala galera do sétimo ano, bom dia a todos, né? A gente está iniciando aí mais uma aula hoje. Estamos online, né? Novamente aí. Infelizmente ainda não é possível a gente fazer esse retorno presencial, mas a gente vai se adaptando, né? Tô com muita saudade de vocês, galera do sétimo ano, muito. É uma das turmas que eu mais lembro assim do Henrique Rocha, que eu gosto bastante, gosto das outras turmas também, mas vocês me causam uma saudade um pouquinho maior, justamente pelo comportamento, pelo comprometimento que vocês tinham em sala de aula. Vocês têm, né, fazendo as atividades e agora online também. E a gente está fazendo esse encontro por aqui. Está fazendo esse retorno, entre aspas, das férias, né? E aí a gente já vai iniciar com um assunto novo, falando um pouquinho aí sobre o barroco. Tá, gente? É um assunto diferente, um assunto que vocês não conhecem ainda, mas que vocês vão conhecer e não é muito difícil, tá bom? Então bora iniciar lá, porque logo mais vai ter uma atividade para vocês fazerem lá no grupo, beleza? A gente vai iniciar com essa imagem aí. Infelizmente esse material que eu trago para vocês ele é preto e branco, mas eu vou estar mandando um vídeo auxiliar no qual vai conter imagens que ele vai estar coloridos, tá bom? Porque a gente vai precisar muito das cores para falar desse assunto, tá bom? Então vamos lá. Olha só, a imagem acima diz muito sobre o estilo que iremos abordar nessa aula. Ao analisarmos a imagem, note que existe uma luz que adentra o recinto, uma luz que ressuscita o claro escuro, fazendo recriar a vida e dando realidade à obra. Outro elemento muito comum é a composição dos elementos de forma diagonal, resultado aí em uma aproximação do espectador ao acontecimento dentro do quadro. Tudo que foi tratado aí vai derivar de um estilo que tem em seu nome uma significação que se aproxima à pérola imperfeita, tá? Então, pérola imperfeita, galera, é o significado ali que vai ganhar, tá? O contexto. Se vocês perceberem que onde eu marquei tem uma luz, né, que está adentrando ali o recinto, por assim dizer, em diagonal. Diagonal é essa direção assim, ó, tá? Que vem lá do cantinho para baixo, né? E aí, se tu perceberes, mesmo que esteja preto e branco, gente, na verdade até melhor que esteja preto e branco, porque a gente percebe mais esse contraste aí do claro e do escuro, tá? Tu percebe que tens local que está extremamente iluminado, tá? Como o rosto das pessoas, e locais que estão extremamente escuros, tá? Então o barroco ele vai tratar disso, de claro, escuro, de emoção, de razão, de fé, de ciência, tá? Então falou de barroco, gente, você já tem que saber, peraí, você está falando de barroco, é claro ou escuro, é religião contra ciência, deixa eu ver o que mais, felicidade contra ódio, tá? Então falou de barroco sempre vai ter esse contraste aí, beleza? Vamos continuar aqui, deixa eu pegar o pincel. Tô lidando bem melhor com esse pincel aqui. Olha só, o barroco ele vai surgir aí e se desenvolver em Roma, tá? Na Itália. Vou estar mandando a foto desses materiais para vocês também, para que vocês acompanhem já, se no vídeo ficar muito rápido, tá? No século XVII aí, a serviço da Igreja Católica, difundido-se pelos países da Europa e da América Latina. Em cada país aí ele vai alcançar e vai ganhar especificidade e representantes que difundiam os interesses da Igreja. Em contrapartida, ele vai curtir a ressurreição de Roma, dos saqueadores espanhóis e vai fazer renascer e recuperar fiéis na Igreja, tá? Então o barroco ele vai ser criado ali com uma maneira de recuperar esses fiéis, de trazer eles de volta para essa Igreja. Beleza? Os quais haviam sido aí perdidos para Lutero e Calvino, com suas criações das reformas, tá? Então, vai ser durante ali a reforma protestante, a Igreja Católica ela vai perder muitos fiéis, e como uma maneira de trazer eles de volta, né? Deixa eu desligar aqui. Como uma maneira de trazer eles de volta para essa igreja, ele acaba fazendo com que exista essa arte, que ela vai ser uma arte, por assim dizer, didática, né? E vai fazer com que atraia de volta esses fiéis. Então vai ser uma arte extremamente chamativa, é uma das características, tá? Vai ser extremamente exagerada, vai ser exacerbada, vai ser uma maneira ali de chamar mesmo a atenção de uma maneira diferente, tá bom? No entanto, a igreja ali reagiu e reformulou, reformulou-se, organizando a Contra-Reforma com o Concílio de Trento e com as famosas companhias religiosas ali. Com isso, o interesse era recuperar seus seguidores e fiéis e reforçar nos antigos cristãos que existia uma reforma. A fé que através do fascínio das imagens dramáticas, ali ó, eles vão se utilizar muito de imagens dramáticas, na emoção, na criação monumental, em algo que sugerisse a teatralidade. Vai ser algo
tão exagerado, que vai puxar ali um pouquinho do teatro, tá? O teatro ele é exagero. Os atores ali, quando eles atuam, eles utilizam do exagero para transmitir cada vez mais ali para as pessoas que eles estão sentindo, que eles estão sorrindo, que eles estão chorando, tá? Então sempre vai ser um exagero a mais para que as pessoas elas percebam sem muito esforço, tá? À medida que a arte barroca ali se torna um meio de propagação do catolicismo, destruindo a concepção até então racional do Renascimento, tá? Então, o Barroco ele vai vir ali depois do Renascimento e ele vai surgir aí com essa ideia, tá? De uma arte didática, uma arte voltada ali para a questão de trazer os fiéis de volta para a igreja, tá bom? Arquitetura barroca. Espero que vocês estejam entendendo, é bem fácil esse assunto, tá bom? Arquitetura barroca. A arquitetura do século XVII ele vai se realizar de forma ampla nas construções de igrejas e palácios. O estilo barroco ele vai demonstrar o triunfo da Igreja Católica em demonstrar sua fé. Isso graças às suas enormes construções aí, sua forma de decorar os ambientes e o uso exacerbado de ornamentação. Como vocês podem ver aí, quando se fala de decoração, a arquitetura barroca ela não poupa valores, não poupa dinheiro, não poupa materiais, não poupa elementos para que seja ali algo grandioso, tá bom? Podemos notar na Itália a dimensão dos interesses barrocos. Vou ficar usando o pincel porque pode ser que vocês se percam aqui na leitura, tá? Então, olha aqui, ó, a Praça de São Pedro, tá? De 1666, que foi projetada por Benini, possui uma ampliação na arquitetura, como, por exemplo, o envolto da praça traz o sentimento do acolhedor, imenso braço de pedra que traduz o abraçar o mundo pela Igreja Católica. Temos outro exemplo aí, que é a Igreja de Santa Agnes, né, por assim dizer, projetada por Borromini e por governante de Luís XIV na França, que construiu aí palácios para ostentar seu poder divino, tá? Então esses palácios que eles eram construídos, eles não eram construídos somente para moradias, tá? Eles eram construídos para dizer que a pessoa que mora ali, ela é muito importante, tá? Ela tem muito dinheiro, ela tem muita importância. Que construiu palácios para ostentar seu poder divino e sua riqueza. Os arquitetos Bernini e Borromini ali, ao empregarem todas as artes em suas igrejas, transformaram-nas no que se poderia chamar de obras de arte totais. Reuniram aí efeitos arquitetônicos, pictóricos e esculturais para obterem uma maravilhosa unidade. No Barroco, a escultura se misturava à arquitetura. Então, galera, é uma coisa que vocês têm que ter em mente, que a arquitetura ela vai estar muito presente na escultura e a escultura na arquitetura. Professor, eu não lembro o que é, eu não sei diferenciar os dois. Escultura, gente, vai ser aquele material ali que é esculpido em pedra. Vamos supor que eu tenho essa borracha aqui, ó, na minha mão, e eu vou esculpir, eu vou tirar material dela até dar forma, tá? Até dar forma e ser feito alguma coisa a partir dessa borracha aqui. Agora já a arquitetura, ela é um monumento maior, né? Ela serve ali para abrigar, ela serve ali para expressar valores, para expressar importância de quem a construiu, de quem faz parte dela, beleza? Então a arquitetura são prédios, por assim dizer, tá? E escultura já eu tenho material pronto e eu vou esculpir ali determinada coisa naquele material. Assim, o arquiteto barroco fazia o impossível para eliminar quaisquer... Deixa eu passar para a próxima página, para a gente continuar. Ok, bora lá. Tirar a fotinha daqui. Linhas retas ou superfícies planas, tá? É uma coisa que vai acontecer muito também no barroco, tá? Vai sumir aquelas superfícies ali que elas são retilíneas e elas vão aparecer ali de maneira mais circulares, tá? Então vai ter mais movimento na escultura, mais movimento na arquitetura, beleza? O interesse aí era utilizar o máximo de linhas sinuosas ou curvas. Quanto mais curvas ali naquela arquitetura, melhor. Tá? Dando-se aí formas arredondadas às paredes. Em geral, os exteriores das igrejas barrocas não são tão ricamente decorados como os interiores. Projetadas para criar um efeito dramático, aí eram concebidas mais como um grupo de esculturas ou como uma pintura viva, tornando-se com maior cuidado para dirigir a iluminação interior. Lembra lá daquela luz, aquele flash de luz que ele entra em diagonal? Então eles vão trabalhar muito isso aí dentro da arquitetura para que entre iluminação dentro das arquiteturas, dentro das obras criadas, tá? Cadê? Deixa eu pontuar aqui pra vocês. Se eu me perdi, vocês devem ter perdido também. Pintura viva, né? Bem aqui, ó. Bora lá. As ordens. Bem aqui, ó. As ordens, bora lá.
As ordens clássicas eram misturadas e às vezes superpostas, usadas em grupos no reboco das paredes ou ligadas em aglomerações soltas. Apesar das curvas, conhecidas como volutas, muitas vezes reformavam as extremidades dos frisos e cornijas, tá? A gente vai já saber o que é isso aí. A Praça de São Pedro aqui em Roma, tá? Da autora Jean Lorenzo Bernini. Bora continuar aqui. As características gerais aí do barroco, galera. Olha lá. Emocional sobre o racional, tá? A emoção ele vai passar aí por cima da razão. Seu propósito aí vai ser impressionar os sentidos do observador, baseando-se no princípio segundo o qual a fé deveria ser atingida através dos sentidos, tá? Então a fé ela só vai ser alcançada através da emoção, através da crença ali, beleza? E da emoção e não apenas pelo raciocínio. Busca de efeitos decorativos e visuais através de curvas, contracurvas, colunas retorcidas, entrelaçamento entre a arquitetura e a escultura, ornatos sobre as colunas de janelas e o uso de volutas, tá? Pintura com efeito ilusionista, dando-nos às vezes a impressão de ver o céu, tal aparência de profunda conseguida, tá? Aqui no Brasil, o barroco ele vai se desenvolver no século XVIII, desculpa, até o início do século XIX, contrapondo-se ao estilo vigente na Europa, que neste período aí seguia para a retomada dos modelos clássicos. Nossa arte aí vai se estruturar através da introdução de elementos da nossa cultura. A localidade também vai definir aí o perfil do estilo adotado, pois regiões enriquecidas pelo comércio de açúcar eram privilegiados e outros como a cidade de Minas Gerais, Rio de Janeiro, Bahia, Pernambuco e regiões que não participavam dos ciclos, perduravam através aí de realizações modestas, tá? Não podemos esquecer também que a mão de obra que participava aí da construção do estilo aqui no Brasil tinha alguns dos ilustres personagens. Vai aparecer um artista aí, gente, que vai ser muito importante pra gente, tá bom? Como o escultor Antônio Francisco Lisboa, ou mais conhecido aí como Aleijadinho, tá? E o pintor Manuel da Costa Ataíde, que introduziram aí elementos de uma cultura local e personalizaram o estilo barroco no Brasil. Então a gente já vê aí que o barroco ele vai chegando no Brasil de uma maneira bem mais sinuosa, tá? Ele vai chamar a atenção também ali através de outros artistas que vão ser muito importantes aqui pra gente também, beleza? Então bora falar um pouquinho aqui sobre a pintura. Olha só. A pintura também se desenvolveu nos tetos das igrejas e dos palácios. Tinha como característica aí a perspicácia de perspectivas audaciosas. Ela reformulou figuras e ilusões de que as paredes e colunas continuariam pelo teto e que mais acima aí a sensação de que existiria uma abertura para o céu. E neste céu projetados, anjos mensageiros convidam-lhe para a santidade. Características da pintura: grandiosidade, tá? Isso aí é bom anotar, gente, se você estiver com caderno. Contraste de claro e escuro, movimento de massas, composição diagonal, uso da decoração em trompe, tá? Temas religiosos e mitológicos e principalmente a teatralidade ali. A gente tem um texto aqui embaixo. Ó, a glória de Santo Inácio ali, a fresco de Andresa, pousa no teto da igreja de Santo Inácio em Roma. Andresa Pouso ali construtor de grandes composições de perspectiva nas pinturas dos tetos das igrejas barrocas, resultando aí na ilusão de que as paredes e colunas da igreja se erguiam para o céu. Então eles faziam aí uma construção tão grande, tão alta, que dava a entender ali de que eles tentavam atingir o céu. E isso tanto de maneira figurativa quanto de maneira metafórica, tá? Então eles atingiam o céu ali através daquelas obras que eles produziam. E aí a gente vai para essas duas obras aqui, ó. Michelangelo a gente vai chamar só de Caravaggio, tá? Para ficar mais fácil pra gente lembrar. Se fosse falar apenas aí de uma característica sobre a sua obra, seria o modo revolucionário como ele vai usar aí a luz. Ela não aparece como reflexo da luz solar, mas é criada intencionalmente pelo artista para dirigir a atenção do observador. Então é uma luz ali que tu não sabe bem de onde vem. Ó, dá pra perceber que eles tem alguns rostos estão bastante iluminados, alguns locais estão bem iluminados aí, enquanto que outros não, tá? Esse quadro aí é a Incredulidade de São Tomé de Caravaggio. Acredito que ele vai estar no próximo vídeo que eu vou estar mandando para vocês, que vai ter as obras coloridas, que vai servir também como um apoio de explicação. Eu vou sempre fazer dessa forma agora, tá, gente? Para vocês terem uma base bem compreensiva aí, para vocês conseguirem compreender entender o que é passado durante os vídeos, tá? Peter Paul Rubens, o espanhol, pintor e colorista, foi criador de cenas que sugerem, a partir das linhas e corpos contorcidos, com as pregas das roupas, um intenso movimento. Note que nas vestimentas utilizadas em seus quadros, geralmente localizam as cores quentes. A gente vai ter o vermelho, o amarelo, para harmonizar a luminosidade da pele clara das figuras humanas.
tá? E aí a gente vai sempre ter a mesma coisa aí, claro, escuro, cores ali que refletem a questão do sombreamento, tá? E a gente vai para a escultura barroca, tá beleza? Olha lá, a imagem representa a escultura de êxtase de Santa Teresa, feita por Benini, e a partir dela aí nós vamos poder observar características do barroco. Note as movimentações dos drapeados das roupas, a construção da escultura remete a esquemas livres das proporções mais esguias do corpo humano. Perceba também que o movimento é utilizado a todo instante e que os rostos eles vão transmitir o sentimento ou a sensação representada, tá? Então eles vão conseguir representar aí o que eles sentem através da expressão facial e etc. Características gerais das esculturas barrocas: o predomínio das linhas curvas, dos drapeados das vestes, o uso do dourado, as expressões dos gestos e os rostos das personagens revelam emoções sentidas pela dramaticidade. O claro-escuro. Entende-se por claro-escuro as nuances provocadas por zonas claras e escuras no desenho. O efeito é adquirido através de técnicas específicas de pintura ou com desenho à mão livre. Observe, por exemplo, a seguir. A gente tem a sombra projetada, tá? Que é aquela sombra ali vinda de cima para baixo. Tem a sombra própria, que é quando essa sombra aí ela vem em diagonal. Também que a gente já viu que é essa diagonal. Deixa eu pegar o pincel aqui. E tem essa sombra aqui, ó, tá? Que vai ser... Cadê? Não tá sem nome, será? Tá sem nome. Na verdade, ela é a sombra própria, né? Ela é uma cópia dessa sombra aqui, só que ela tá do lado inverso, tá? E aqui a gente tem o êxtase de Santa Teresa, que representa aí os santos e as curiosidades, tá? A gente vai ter lápis aí específicos para fazer alguns desenhos, tá? Talvez a gente faça alguma atividade usando ele. A quantidade de grafite define a qualidade da sombra. Então, o que para eles lá a tinta definia, para hoje os desenhos, né, de sombreamentos é o que vai definir aí, tá? Quanto maior o número, mais macio é o lápis. Então aí a gente tem o 2B. Quem desenha aí já tem o conhecimento desses lápis e sabe para que eles servem e onde eles vão te ajudar e onde eles vão facilitar também o desenho, tá beleza? Galera, essa foi a nossa aula de hoje, tá? Eu vou estar mandando material lá pra vocês. Esse material também eu vou estar mandando aqui em fotografia. E eu vou estar mandando mais o vídeo auxiliar, além da atividade de hoje, tá? Não pense que é muita coisa não. Esse assunto ele é fácil, ele é simples. Só lembrar, falou de barroco, é um movimento ali que ele surge com aquela questão da contraposição do claro e escuro. A questão ali principalmente, deixa eu voltar aqui pra gente falar um pouquinho sobre ele. Cadê? Deixa eu achar. Ele vai ter aí esse surgimento que ele vai se desenvolver em Roma, na Itália, tá, durante o século VII, a serviço da Igreja Católica, com o objetivo de trazer os fiéis de volta para a igreja e através disso aí ele cria novas possibilidades, novas pinturas, novas esculturas, novas maneiras de representar a arte e fazer com que isso seja chamativo para o povo que estava ali migrando para outras religiões, que estavam deixando a igreja e tudo mais, tá beleza? E através disso aí a dramaticidade vai ajudar bastante. Beleza, galera? Então a gente finaliza a nossa aula de hoje. Beijo no coração de vocês. Tô com muita saudade, gente. Muita saudade mesmo. Até a próxima.